Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é por que a verdadeira igreja quer democracia? Por que a verdadeira igreja quer democracia? Muito bem. Logo no início da história da igreja cristã, a igreja primitiva, como nós chamamos, aconteceu uma situação delicada. E qual foi a situação delicada? Ela está descrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, e eu vou ler para você a partir do verso 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram. Muito bem. Qual é a situação? Perdão. A situação é que a igreja cresceu demais. A igreja que estava em Jerusalém cresceu demais. E a igreja em Jerusalém, ela tinha um modo de viver. E o modo de viver é o seguinte: tudo era de todo mundo. Então as pessoas traziam tudo, inclusive vendiam seus bens, etc., traziam tudo, e os apóstolos distribuíam igualmente entre todos, ou seja, igualmente segundo a necessidade de cada pessoa. Então, os apóstolos estabeleceram o primado do direito na vida da igreja, que funcionava assim: se um irmão, uma irmã, tinha uma necessidade, a comunidade tinha um dever. Então, essa distribuição era a todos e todas, porém, segundo a necessidade de cada um, de cada uma. Bom, aconteceu que a igreja foi crescendo e a prática continuou, graças a Deus, e aí, de repente, uma queixa. As viúvas helênicas estavam sendo preteridas. Olha o racismo, olha o racismo. Os apóstolos rapidamente reagiram. Eles foram, reuniram todo mundo e reconheceram o direito das mulheres. Olha, naquela época, em que as mulheres não eram nem contadas, os discípulos reconheceram que as mulheres tinham direito. E reconheceram o direito das mulheres. E também reconheceram a incompetência deles. Disseram: olha, a gente não consegue fazer as duas coisas. A gente não consegue cuidar da palavra e da oração e também cuidar da distribuição dos víveres, ou seja, segundo a necessidade de cada um, administrar toda essa logística. A gente não consegue. Bom, aí, como é que a gente resolve isso? Bom, a gente tem de resolver de maneira que o direito das mulheres seja preservado e a exigibilidade do direito seja garantida. Olha que beleza.
Está 2.000 anos na frente do restante da humanidade. Aí eles disseram, não, mas tem mais um problema. Qual é? Tem de resolver de tal maneira que o racismo seja anulado. O racismo seja anulado, para que não haja a realidade, não surja a realidade do racismo estrutural, porque eram só as mulheres gregas que estavam sendo preteridas. Então, tem de ser uma ação que não só garanta o direito, mas elimine o racismo estrutural. Olha que beleza. Milênios na frente do mundo, hein? Bom, então, o que se esperava que os discípulos, os apóstolos, lembra que os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus. Então, o que se esperava que eles dissessem? Ora, a gente esperava que eles dissessem o seguinte: pessoal, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor Deus, ele vai nos dizer quais são as pessoas que nós devemos nomear para cuidar disso. Não, não, eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Eles democratizaram a igreja. Presta atenção. Eles democratizaram a igreja. Eles viraram para as pessoas e disseram: elejam. Elejam vocês. A vontade de Deus passará pelo voto de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro que um dia alguém me perguntou da onde vinha essa fala, Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Quem é que inventou isso? Me perguntou a pessoa. E eu disse, a igreja primitiva. A igreja primitiva, a primeira igreja foi quem inventou isso. Porque os apóstolos, na hora de resolver um problema, eles decidiram pela democracia. E olha, tem mais, uma democracia onde votou homem e mulher. E, igualmente, onde cada pessoa valeu um voto. Deve ter sido, provavelmente, a primeira vez na história em que uma eleição foi feita a partir de absoluta igualdade de gênero, de classe, e onde cada pessoa, independente de ser homem, mulher, idoso, criança, meia-idade, culto, inculto, grego, hebreu, cada pessoa valeu um voto. Olha que coisa maravilhosa. E aí eles elegeram. Eles elegeram aqueles que cuidariam da justiça social. Olha que coisa maravilhosa. 2 milênios na frente do mundo. Os que cuidariam da justiça social na igreja. Em relação a quem ou com quem os apóstolos dividiriam o poder. Porque os apóstolos reconheceram a sua impotência logística. Tá certo? Agora, sabe o que é mais maravilhoso? O que é mais maravilhoso é quem foi eleito. Sim, por quê? Porque antes de tratar da questão do direito propriamente dita, os apóstolos trataram do racismo. E como é que a gente sabe? Porque aquela igreja votou, elegeu só gente de origem grega. Uau! A igreja elegeu só gente de origem grega. Olha, os apóstolos reuniram todos, mas aí, qual o primeiro trabalho dos apóstolos? Além depois de reconhecer o direito das irmãs? Foi o de levar os judeus a compreenderem que aquilo era racismo, de maneira que, quando houve a eleição, eles só elegeram gente de origem grega. Extraordinário. Milênios na frente, né? 2 milênios na frente da humanidade, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não resolveu o problema do racismo. Os brancos ainda não reconheceram que são racistas. A sociedade brasileira ainda não reconheceu que é uma sociedade racista. É
uma dificuldade, uma luta. Os apóstolos resolveram isso. Deixaram claro aos hebreus que aquilo era racismo e que tinha de resolver o problema de justiça social e de justiça étnica. Todos são iguais. Extraordinária. Extraordinária a ação dos apóstolos. Aí eu vou dizer mais uma coisa. Os apóstolos, eles não democratizaram só os diáconos, ou seja, aqueles que iriam cuidar da justiça social na igreja. Eles também democratizaram o papel deles. Sim, porque à medida que a igreja foi crescendo e aparecendo em outros lugares, outras cidades, outros países, quem é que ia cuidar da palavra e da oração? Os presbíteros. Então, os presbíteros fariam o papel que os apóstolos faziam em Jerusalém. E como é que os presbíteros começaram? Sendo eleitos também. Então, a partir dali, tanto os diáconos que cuidam da justiça social, quanto os presbíteros que nas outras cidades substituiriam, cumpririam o papel dos apóstolos, qual seja o de cuidar da oração e da palavra, também seriam eleitos pelo povo. Então, a verdadeira igreja de Deus não trabalha com nenhuma outra hipótese senão com a democracia. Há um grupo de pastores aí pedindo golpe de Estado. Eles não são da igreja verdadeira. Eles são falsos profetas. Eles não são da igreja verdadeira. Porque quem é da igreja verdadeira de Jesus Cristo quer democracia. Porque os apóstolos democratizaram a igreja. Então, eles estão chamando as pessoas para o dia 7 de setembro, e eu não sei de verdade como é que foi, porque quando você assistir esse programa no dia 7 já terá passado. Então, eu quero dizer para você que aconteça o que acontecer, a verdadeira igreja quer democracia e não aceita nenhuma outra realidade a não ser a realidade da democracia, por uma razão muito simples. Os apóstolos democratizaram a igreja. William, temos 3 minutos para o intervalo. Diga aí, o que você acha disso? Olá, 2 minutos. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar falando com vocês. Como a Mari disse, nós não sabemos bem o que aconteceu em 7 de setembro. Mas o que a gente pode afirmar é que a democracia é o regime que permite a cada indivíduo a liberdade de culto. Uma sociedade democrata, ela aceita a pluralidade e a diversidade e defende o direito de consciência e opção religiosa de cada indivíduo. A minha fé, a sua fé, a nossa fé, meu irmão, não pode ser obstáculo para as escolhas de outras pessoas que vivem e pensam diferente da gente. Esse comportamento intolerante avilta o testemunho cristão. O testemunho cristão que é uma nova vida comunicada pelo Espírito. É o estilo de vida da Trindade, que o apóstolo João sintetizou numa palavra: amor. Quem ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. E esses atos são atos de amor? Ou seja, o amor é a evidência, é o fruto do Espírito. E Jesus deixou bem claro: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de árvores daninhas? Perceba, irmão, o eco em João 13. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O amor que é a evidência.
Pois é, quem não ama não conhece a Deus. Vamos voltar a falar sobre essa democracia que é fruto do amor. Vamos para o intervalo e vamos já já. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado por estar conosco. Nossa conversa hoje é sobre democracia. E a nossa pergunta é por que a verdadeira igreja quer democracia? E a nossa resposta no primeiro bloco foi bastante clara. Porque os apóstolos democratizaram a igreja. Quando houve um problema de justiça social na igreja, os apóstolos promoveram uma eleição democrática, onde cada pessoa valia um voto, independentemente do gênero, da classe, independentemente da origem étnica, cada pessoa valia um voto. Mas não foi só isso. Os apóstolos o elegeram sendo conscientes, primeiro, do direito das mulheres, reconheceram o direito das mulheres naquela época, que coisa maravilhosa, e mais, corrigiram o racismo, denunciaram o racismo. De tal maneira que, quando a igreja elegeu os diáconos que iam cuidar da justiça social, só elegeram irmãos de origem grega. Olha só, bem nessa lógica das cotas mesmo. Não, vamos eleger os irmãos de origem grega, porque aí fica garantido que o racismo não se torna um fator estrutural. Ponto! Que coisa maravilhosa! Eu posso até imaginar os hebreus pedindo perdão aos gregos por terem esquecido que em Cristo Jesus nós somos todos iguais, homens e mulheres, brancos e pretos, todos à imagem e semelhança de Deus, somos a espécie humana. Que coisa maravilhosa! Agora, houve um movimento de pastores falando em golpe de Estado. No primeiro bloco, o William nos chamou a atenção para o fato de que é pelo fruto que você conhece que árvore que está diante de você. Então, esses pastores não são da igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira quer democracia. E a igreja verdadeira quer democracia porque os apóstolos democratizaram a igreja, tanto elegendo diáconos que cuidariam da justiça social, como elegendo presbíteros que cuidariam do papel dos apóstolos, que era Bíblia e oração. E o William nos falou uma verdade profunda, que é a democracia é o sistema condizente com o estilo de vida da Trindade, que é amor. E citou o texto das Escrituras de João, que diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem. William, o que você diria a esses nossos colegas se você tivesse tido oportunidade de falar com essa gente que tem o rei na barriga e que esqueceu que era apenas servo e que ousou convocar a igreja para pedir um golpe de Estado, sem nenhuma autorização e sem nenhuma autoridade? O que você lhes diria se pudesse, se tivesse essa oportunidade, tivesse tido essa oportunidade? Arrependam-se e voltem ao Evangelho. Arrependam-se e voltem ao Evangelho. Porque dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui, Deus, a verdadeira igreja é a favor da democracia. Você já trouxe bastante contexto e eu quero acrescentar mais. O nosso Deus, dentro desse contexto, ele é democrata. Primeiro, o Deus cristão não é uma individualidade, é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, essa comunidade divina, a Trindade, ama a todos, independente da nacionalidade, do aspecto político, se é de direita, se é de esquerda.
Todos têm seu lugar no coração de Deus. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Terceiro, por amar a todos, Deus deseja que todos sejam libertos, que todos sejam salvos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diferentemente dos moralistas, que desejam ditar uma estrutura moral à vida que funcione de fora para dentro, a Trindade, por meio do seu Filho, educadamente diz, inclusive ao próprio moralista, Apocalipse 3:20, eu tenho permanecido à porta, eis que estou à porta e bato. Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele, e ele a mim. Não há uma imposição, não há uma ameaça de guerra, há um convite, há uma comunhão que resulta numa mudança de vida operada pelo Espírito de dentro para fora. E essa experiência, meu irmão, não pode ser promovida por governo humano, não pode ser promovida pelo Estado. E o que parece é que muitos de vocês, muitos dos irmãos, muitos dos cristãos não crê mais nessa experiência, nesse poder transformador do Espírito, visto que disseram que, por exemplo, que bandido bom, bandido morto, não acreditam mais no poder transformador do Espírito, que parece que estão confiando mais em carros e cavalos do que no Senhor. Estão confiando mais em se utilizar do Estado para impor os códigos morais. E esse pensamento, essa atitude é passível da repreensão de Cristo. Em Mateus 23:13. Ai de vocês, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Ai de vocês que estão impedindo a missão de Deus no Brasil e até em vários lugares no mundo. Pois é. O que nós estamos hoje dizendo para você, que nos dá o privilégio de estar conosco, é: o que Deus nos ensinou foi democracia. O que os apóstolos nos ensinaram no Novo Testamento foi democracia. Qualquer inclinação para tirania é pecaminosa. O problema todo, inclusive, é que muitos desses pastores que, sem autoridade e sem autorização, desejaram golpe de Estado, não passam de tiranos. Essa é a verdade, não passam de tiranos. Se assenhorearam das pessoas, tratam-nas como se fossem seus capachos, não passam de tiranos. E por isso se identificaram com um governo que adora a tirania. Porque a gente vê isso nas falas do mandatário, que são falas autoritárias, falas tirânicas, falas de quem não presta atenção na democracia, no que democracia significa, que não está disposto a diálogo. Haja vista que a FEBRABAN, que sempre apoiou esse governo, fez um documento, uma fala, dizendo que quer que a democracia impere, que
que os três poderes se harmonizem, como diz a nossa Constituição, e o senhor em questão, que está ocupando o Palácio do Planalto, decidiu ou começou a falar da possibilidade de tirar da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal. Olha, tem cabimento uma coisa dessa? Não, isso é coisa de tirano. Sabe, no meu tempo de garoto, que já faz bastante tempo, a gente rotulava de mimado, de um sujeito chato, com quem a gente não queria mais conversar, conviver, aquele menino que vinha jogar futebol com a gente, só que ele trazia a bola. E aí o time dele começava a perder, ele ficava irritado, pegava a bola e ia embora, e acabava o jogo, porque o time dele estava perdendo. Então a gente começava a dizer, não, esse cara é mimado, esse cara é chato, esse cara não sabe conviver com ninguém, perdão. Então, a gente nunca mais o chamava e nunca mais atendia o chamado dele, porque sabia que se ele começasse a perder, ele pegava a bola e levava embora. Esse nosso presidente é desse jeito. Se não é do jeito dele, ele pega a bola e vai embora. Não, gente, não. Democracia é a arte da negociação, é a arte do diálogo, é a arte da conversa e, principalmente, é a arte do respeito. Há três poderes, esses três poderes devem viver harmonicamente. E isso só vai acontecer se houver um diálogo intenso, uma conversa intensa entre os poderes, mantidas a autonomia e a independência. Ponto. Então, sempre fique do lado da democracia. Não admita nenhuma outra solução além da democracia. Porque só na democracia a gente resolve os problemas civis. E os militares ficam no papel que a Constituição lhes conferiu, que é nos quartéis preparados para defender o nosso território do inimigo exterior, do inimigo externo. E se um dos poderes pedir a ajuda deles, o pedirá não para intervir na República, mas para intervir numa situação de caos, como aconteceu, por exemplo, na intervenção que houve no Rio de Janeiro, para ajudar um momento difícil da sociedade brasileira que está no Rio de Janeiro. Ponto. Terminou o seu trabalho, volta para o quartel. Nunca para interferir na República, sob hipótese alguma. Então, democracia sempre. Democracia já e democracia sempre. Porque, para nós cristãos, é imperioso. E por que é? Porque os apóstolos democratizaram a igreja. William, o que você pensa disso? Tem uns 2 minutos para terminar. E deixando claro, então, para todos que nos veem, para essa sociedade, que essa associação da Igreja e Estado, essa associação das Escrituras Sagradas com uma ideologia reacionária, proto-fascista, é um escândalo ao Evangelho. Não vemos legitimidade nisto. E reconhecemos nisto um alerta de Jesus. Aliás, um outro alerta de Jesus. Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E para a igreja, deixo 1 Pedro 2,12. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes, não salvos. Porque assim, mesmo que eles acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. 1 Pedro 2,12. Muito bem. Então, democracia já, democracia sempre. E quem é contra a democracia é falso profeta.
Ponto. É Ponto. falso pastor e é falsa igreja. Ponto. Então, democracia sempre, democracia já. Isso comigo e com você, daqui para frente.